em linhas gerais, explica pra gente o que é Big Data. Bom, Big Data, na verdade, é um conceito que significa a capacidade que você tem de concentrar dados estruturados e não estruturados dentro de um único repositório para que você possa fazer, a partir dessa quantidade de dados que é, sem dúvida alguma, maior do que os dados transacionais que você tem no dia a dia na empresa, a partir desse conjunto de dados, você possa fazer explorações e dessas explorações encontrar algumas correlações que vão dizer alguma coisa que não é intuitiva. Então, o Big Data, como um grande repositório, ele é a base para uma boa jornada analítica dentro da companhia. Ou seja, o que é a jornada analítica é usar esses dados de maneira a encontrar as correlações não intuitivas e, com isso, embasar o processo decisório dentro das empresas. Isso pode ter relação com o monitoramento de redes sociais, por exemplo? Completamente, porque as redes sociais elas geram um grande volume de dados. Um volume, se nós olharmos, é um volume exponencialmente em crescimento, né? Então, o que ocorre ali, existem informações de toda sorte, que a partir de modelos de dados preditivos com determinadas técnicas de analítica avançada, é possível se identificar padrões comportamentais, entender qual seria uma melhor próxima interação com aquele indivíduo que participa da rede social, se você tem um negócio e você quer, digamos assim, alavancar a tua marca, ou você quer alavancar um produto, que tipo de interação você deveria ter com aquele perfil, né, que certamente será uma interação específica para aquele perfil, dado o comportamento que ele tem dentro da rede social. Então, é um trabalho que está muito, muito intimamente ligado à questão do Big Data, os modelos preditivos, explorando esse Big Data do mundo da rede social. Então, pode ajudar também na identificação de hábitos de consumo, por exemplo? Sem dúvida nenhuma, não só hábitos de consumo, né, como preferências de toda sorte, inclusive preferências políticas, como nós vimos agora no caso recente da Cambridge Analytica, né? Embora tenha sido praticado de maneira equivocada nesse caso, porque feriu um princípio de reserva de dados que eu tenho que autorizar que se utilizem os meus dados, né? Como se feriu esse princípio, realmente foi um processo ruim, sob o ponto de vista do objetivo. Mas no que diz respeito à questão do consumo propriamente dito, se pode tirar alguns dados, eventualmente, da própria interação que a minha empresa mantém com o usuário final, e ele desde sempre já autoriza que nessa interação alguns dos dados poderão vir a ser utilizados pela empresa, usando esse tipo de informação, o tipo de rede que ele estabelece com outras pessoas dentro da rede social, você consegue atribuir uma melhor oferta para esse cliente e com isso aumentar o consumo da tua marca, do teu produto, enfim. E como a Big Data vai trabalhar nesse período de fake news que tem disseminado de uma maneira muito grande? Bom, aqui existe um espaço absolutamente extraordinário para se trabalhar. Se nós olharmos para o cenário político, existe no processo eleitoral uma possibilidade muito grande de se identificar como as fake news chegam e com quem elas chegam, exatamente para que um candidato no processo eleitoral possa antecipadamente se precaver daquela fake news e, com isso, trabalhar a mensagem correta à população, né? Vale a mesma coisa para as empresas, porque as empresas sofrem com fake news também, né? A gente vê lá a marca de refrigerante que aparece que foi encontrada dentro da latinha uma lagartixa, por exemplo, né? Isso é uma fake news, de fato não ocorreu, mas se cria esse dado. E a empresa poderia, evidentemente, a partir dessa análise dentro do Big Data, estabelecer uma próxima interação com esses consumidores de modo a preveni-los de que aquilo não condiz com a realidade. E aí estabelecer um projeto, um programa de aproximação com os consumidores, muito mais baseado em uma comunicação direta com a empresa, a partir desses desejos que as pessoas manifestam nas redes sociais. Certo. Uma última pergunta. Fala pra gente quais os desafios que a SAS vai ter nessa questão de tecnologia que você está responsável por ela. Acho que o principal desafio que a gente tem, na verdade, é um desafio de novo, como no campo político, né? Mas o nosso desafio como empresa é tornar claro para o nosso cliente o que significa efetivamente o uso de uma analítica avançada. A gente trabalha isso consistentemente com as empresas, a gente tem programas, inclusive programas que a gente chama de Customer Loyalty Programs, que são estabelecidos de modo
a dar aos nossos clientes uma visão clara de como ele pode usar melhor a analítica avançada em favor do seu negócio. O nosso desafio, na verdade, é com tantos novos entrantes, né, os novos entrantes tentam ocupar alguns espaços, que, às vezes, pelo desconhecimento do cliente de como ele deve embarcar nessa jornada analítica. O tema é muito novo ainda, né? Ainda é muito novo no Brasil, principalmente. O nosso papel é esclarecimento nesse sentido, mostrando na prática, com conceitos firmes e com tecnologia solidificada, definida, referenciável, melhor dizendo, a gente explicar e dar ao cliente o conforto necessário para que ele embarque na jornada analítica de uma maneira mais efetiva.